E a semana 3, que é essa semana, que é o que vai interessar aí, né? Pra quem não. Aí eu vou colocar a semana 1 e 2. Vou colocar a 3 também. Então na semana 3 ele vai falar de normalização, né? Sistemas de banco de dados, né? O que seria essa normalização? Eu, assim, vi muitas definições, mas eu achei que não é uma coisa tão difícil assim de compreender, né? Mas antes de falar dessa normalização, ele fala dos sistemas, né? Então, sistemas que tem, né, de banco de dados, eles podem ser relacionais, que nada mais é do que armazenar em tabela. Lembrando que tabela ele chama de entidade, né? Organizados em linhas e colunas, onde colunas é atributos e a gente acabou de ver que linhas são tuplas, né? Então pode ter essas denominações mudando, né? Mas é como se fosse uma tabela, né? Como se fosse, não, é uma tabela, né? Com linha e coluna, não, só os nomes que mudam, né? E isso a gente chama de relacional. Quem faz sistemas relacionais? A Oracle, né? O MySQL, o SQL Server, Postgre, o DB2, SQLite e o Access, né? O Access é um sisteminha da Microsoft aí que vem junto com o Office, né? Então o Office tem o Word, Excel, PowerPoint, que é a apresentação, e o Access, que é de banco de dados, né? Até hoje existe. Não sei se muita gente usa. Deve ser banco de dados pequeno, né, para usar. E existe também sistemas de banco de dados que armazena esses dados em documentos, né? Então esse MongoDB é um sistema que faz isso. Ele não vai armazenar em tabelas, né? Vai armazenar os dados em documentos separados. Aí depende a aplicação do banco de dados que você vai ter, qual que você vai usar. Se vocês perguntar para mim qual que mais usa, o que eu vi no mercado é mais o relacional, né? Essa Oracle e a Microsoft com o SQL Server. O MySQL é de graça, né? Então tem gente migrando aí. Tem Postgre também, né? É código aberto. Então tem gente que está indo para os código aberto aí, né? Além disso, tem o chave valor, que armazena os dados em pares de chaves de valor, que é fácil de implementar. Ele deu exemplo, esse tal de Redis, né? Esse aqui eu nunca tinha ouvido falar, mas tranquilo. Mecanismo de busca também, armazena e organiza informações da internet. Tem esse Elasticsearch, que ele deu de exemplo lá nos slides dele, né? Aí eu coloquei. Mas o que eu mais encontrei foram os relacionais, né? Esses outros é muito específico, né, o uso deles, né? E a Oracle, então, que é o primeiro, né? Que até esqueci de colocar em branquinho aqui os primeiros, mas eu conserto o slide. O Oracle, ele tem a licença de uso comercial. Esse é o site dele, então é pago, é um banco de dados pago, né? O MySQL, esse é o site dele, ele é código aberto, né? Open source, então grátis, né? Para todo mundo usar. O SQL Server, ele também é da Microsoft, também não, né? Ele também é comercial e ele é da Microsoft. E o SQL Server, ele diz que tem uma licença lá que é para você usar na sua máquina, só para fazer experimento, que aí pode ser usada com algumas limitações, né? E você não precisa pagar para usar, né? Como se eles tivessem feito. Aqui um parênteses, né? Onde a Oracle, MySQL, esse Postgre, eles são multiplataformas, né? Dá para instalar em Windows, dá para instalar em Linux, no macOS da Apple, né? Entre outros. E a Microsoft, depois de um bom tempo agora, ela teve que se adequar, né? Então ela liberou instalar o SQL Server no Linux. Normalmente, né, os produtos da Microsoft só instalavam no Windows, né? E agora eu acho que com essa guerra de sistemas operacionais, né, inclusive com a vinda do Android e tudo, eles estão tendo que se adaptar e deixar instalar em outros sistemas, né? E o SQL Server ele até falou isso lá durante a aula, que
não, que por muito tempo era só no Windows e depois deixaram instalar no Linux, né, em outros sistemas. Esse Postgre também é open source, é de graça, né? E esse é o site dele para baixar, né? Então também dá para usar ele, né? A indicação é que use nas aulas esse aqui, o MySQL, pelo que ele falou, né? Vai usar esse gratuito aqui. E como que você vai escolher desses aí que você tem, né? Vai escolher de acordo com os critérios que pode ter impacto lá, né, no seu projeto. A implementação em cloud, nós estávamos falando, o Ricardo disse agora há pouco aí, que é negócio de nuvem, né? A nuvem tá tomando conta, né? Muita gente colocando coisas aí na nuvem, né? Para não ter problemas, né? Com os dados. Restrição com conectores ou linguagens, então alguns podem não conversar com algumas linguagens de programação, né? Então se tiver essa restrição aí você acaba não podendo escolher aquele sistema, né, de banco de dados, né? Escolha por modelo, que a gente falou aí, relacional, objetos, grafo, né? Tem o de arquivo, etc, né? E ele coloca lá também sempre optar por um open source, né? Um gratuito no caso, né? A maior parte aí opta, né? Grandes empresas acabam pagando, né? Esses, o Oracle ou o SQL Server, né? Por causa do suporte que você tem, etc, né? Então, porque os de graça não vai ter esse suporte, né? Então, para quem é estudante, quem está em microempresa, né? Eu acho que seria o ideal começar por um de graça mesmo, né? E aí, se você, à medida que você vai expandindo seu banco de dados, aí sim, talvez você migrar para um pago, para você ter uma assistência, né? Maior, né? No caso, né? Porque você ficar só no gratuito, não que o gratuito não tenha também, até tem, mas você pagando a licença você vai ter mais coisas, né? Mais recursos que os outros de graça às vezes não tem, né? Bom, aí ele vai falar de dependência funcional, né? Que ele abreviou como DF, né? É uma restrição imposta a dois conjuntos de atributos de um banco de dados, né? Ela é a propriedade semântica dos atributos e descreve um esquema de tabela de forma mais detalhada por meio da especificação de restrições de seus atributos que devem ser garantidas ao longo do tempo. Bom, tudo em inglês aí, né? Acho que eu repeti o slide. Então aqui ficou meio ruim porque eu tive que copiar dele lá, não tive tempo de refazer. Ele cria essa tabela, né? Ó, funcionário e departamento. Então, o que seria essa dependência funcional na prática, né? A gente entendendo. Falou e tá meio que em inglês ali. Então, vamos dizer, aqui você tem a identificação do funcionário, né? Que seria um número, né? Uma matrícula ou código funcional, né? Alguma coisa desse tipo, que outros lugares chamam assim, né? O nome do funcionário, a data de nascimento do funcionário, o endereço, o número do departamento que ele está, o nome do departamento, né? E a identificação débito G-Indent, né? Então, a identificação do departamento, do gerente do departamento. Beleza. Então, o que seria essa dependência funcional? A identificação do funcionário, esse número, ele está diretamente ligado, ó, com, na hora que eu digitar, por exemplo, o código funcional, a matrícula de um funcionário, eu tenho que vir com esses dados aqui, ó, nome dele, data de nascimento, endereço, né? E o departamento que ele pertence. Então, eles estão, vamos dizer assim, estão dependendo, esses outros dados, eles dependem desse número inicial aqui, né? Então, na hora que eu coloco esse número, eu consigo puxar todos os outros aqui, né? E assim, se eu conseguir fazer uma busca por nome também, se eu não lembrar a matrícula, ele vai ter que me puxar os outros campos, né? Todos esses campos vão ter que vir juntos. Essa que é a dependência funcional, né? Traduzindo essas palavras aqui toda em inglês aqui, que ele colocou esse monte de definição aqui, que pra mim também ficou meio difícil assim de entender, né? Porque ele vai colocando
as palavras da literatura lá, dos livros, né? E fica assim meio complexo, né, de entender, mas dizendo assim de uma forma mais clara, é isso, né? Então aqui ele colocou, então, ó, a identificação do funcionário tem que puxar esses campos: o nome, a data de nascimento, endereço, né, e o número de departamento. Já o departamento, ele está interligado com o nome do departamento e quem é o código de identificação do gerente do departamento. Então só tem esses três, né? Esses três campos dependente funcional desse número aqui. Não interessa para mim, né? Interessa para mim aonde qual o número do departamento que o funcionário tá. Mas o nome dele, né, não vai depender, não vai estar interligado direto com a identificação, né, do funcionário. Ele vai estar ligado direto com o número do departamento aqui, ó. É isso que é importante enxergar, né? Que no caso tem uma identificação do funcionário, uma identificação do departamento, né? Então são duas coisas distintas aqui. Por isso que ele colocou essa dependência funcional nesses campos e outra dependência funcional nesses outros campos aqui. Bom, entendendo então, né, essas dependência funcional aí, ele coloca também uma outra tabela aí, ó, com, por exemplo, o FuncProj, né, funcionário de projeto. Então aqui tem a identificação, tem o nome, tem as horas, tem o número do projeto, tem o nome do projeto e tem a localização. Então aqui a gente já começa a ter outros tipos de dependência funcional. Então, por exemplo, a identificação, código funcional, o código de identificação do funcionário, ele vai estar interligado com o nome. Não tem nada a ver com as horas que ele está trabalhando no projeto, né? Então, como ele colocou aqui, ó, o funcionário identificador vai estar ligado com o nome. Já o funcionário, a identificação do funcionário e o número do projeto vão estar interligados e indicando as horas de trabalho daquele projeto. E o número do projeto, ele vai estar dependendo, né, vai ter uma dependência funcional com o nome do projeto e a localização onde o projeto está sendo executado. Isso é uma outra tabela que ele colocou, né? Ele colocou duas tabelas, uma de departamento e outra de projeto, né? Pegando os exemplos da semana passada, né? Como se você tivesse uma empresa, né, com projeto, e ele começa a brincar com esses campos aí, falar quem depende de quem, né, para existir. Então aqui, no caso das horas, ela está dependendo, né, o número de identificação do funcionário mais o número do projeto, né, eles tem uma dependência funcional com as horas, né, de trabalho. Já o número de identificação do funcionário só com o nome e o projeto com esses outros dois campos. Eu achei mais tranquilo assim de entender do que, né, ficar lendo todos esses negócios aqui. E ele colocou até mais informação lá também que eu nem, pra mim ficou mais assim, vendo a aula dele, melhor de entender desse jeito aqui. Bom, não podemos violar as dependências funcionais, né? Quando você vai fazer uma normalização, né, a gente não pode violar essas dependências. Então eu não posso chegar aqui e falar que as horas não dependem mais, ou que o nome do funcionário não vai mais depender da identificação, vai depender do número do projeto, isso seria um erro, né, no meu banco de dados. Eu não posso violar isso, né? Essa dependência ela tem que permanecer quando você vai fazer a normalização, que é o que eu vou explicar a próxima parte aí. E como que você faz isso, né, para você não violar? Você vai estabelecer um bom projeto de banco de dados e vai implementar as funções, né, as formas normais que a gente fala, né, que ele colocou na aula. E aí, formas normais, ele coloca, digitei errado ali, primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal e a Boyce Code, né, que é a última ali que ele colocou. Aqui, pessoal, ele colocou nas aulas, né, que o correto é a gente sempre tentar trazer nossas tabelas e o nosso projeto de banco de dados
para a terceira forma normal ou para voice code, né? Um ou outro aqui seria o mais a nossa meta, né, no banco de dados. Deve existir um porquê disso, né? Porque eu creio que o banco de dados, com o passar do tempo, ele pode sofrer alterações, né? E se você não implementa do jeito que está aqui, lá na frente, quando você vai alterar, você tem um trabalhão para você, né, reorganizar esses dados da maneira que você vai precisar a partir desse momento, né? E aí, se você não acaba não seguindo isso daqui, fica bem difícil de você reorganizar tudo. E o que é normalização, né? São esquemas de tabela que não satisfazem certas condições, são decompostos em esquemas de tabelas menores que satisfazem as tais condições e ainda possuem propriedades desejáveis. Isso a gente chama de normalização. Esse conceito pode cair lá, né, na prova, por isso que eu deixei aqui, porque eu falei, apesar, né, essa vai ser a grande dificuldade nossa, pelo que eu tô vendo, né? Porque a gente é fácil de entender, porém as palavras vão mudando, né? Ele coloca a tabela como entidade, aqui ele já está colocando esquemas de tabela, e pode vir esquemas de entidade, né, lá na prova, que é a mesma coisa que tabela. Bom, o processo estudado será por decomposição de tabelas. Então, o que ele deve garantir? Ficou branco, ficou em negrito aqui, não deveria ter ficado, eu coloquei branco. A propriedade de junção sem perdas, né? E procurar preservar as dependências funcionais, né? Então, eu não posso ter perda na hora que eu fizer essa decomposição, que é o que eu vou mostrar aqui. E as dependências funcionais, que é aquela dependência que a gente falou lá da identificação do funcionário, a gente tem que procurar preservar, né? Pode ser que ela deixe de existir em alguns casos. Então aqui é o exemplo da forma normal 1, né? Então ele coloca a primeira forma normal. Você tem o departamento número, um nome, né, do departamento, o campo identificação, acho que do gerente, né? E as localizações, onde ele fala que essas localizações é um atributo multivalorado. Por quê? Porque você tem várias, ó. Você vai ter o número 1, administração, 2, contabilidade, 3, ó. Tem engenharia, ó, o código do funcionário de gerente, né? É o 1165, ó. Aí, localização, tem São Paulo, Campinas e Sorocaba, ó. Tem 3 valores para localização, né? Do número 3. O número 5, por exemplo, ó, São Paulo e Campinas, tem 2 localizações para esse número 5, né? Então é um atributo multivalorado essas localizações, né? Enquanto que o número 1 e o 2 só tinha São Paulo, só tinha uma localização. Mas nos outros, no 3 e no 5 eu tenho. Então isso quer dizer o quê? Que eu tenho engenharia em São Paulo, em Campinas e Sorocaba. Em marketing eu tenho em São Paulo e Campinas. Contabilidade só tem em São Paulo e administração somente em São Paulo, na minha empresa. E é como se eu estivesse montando um cadastro. Tem que imaginar isso. Tô cadastrando os departamentos da minha empresa. Aí o que ele sugere para fazer a normalização dessa tabela? Porque a tabela até então era uma só, né? Com um campo multivalorado. Então ele fala que para a gente fazer a primeira forma normal, né? Seria dividir essa tabela em duas. Então esse departamento eu vou dividir em departamento B, que ele chamou de B, porém poderia ser departamento, poderia continuar como débito, né? Mas ele colocou B só aqui para exemplificar, onde você vai colocar um número, um nome e o identificador do gerente, eu creio, né, G-ident, em uma tabela, departamento B. E na outra tabela você vai colocar a localização dos departamentos. E aí você vai colocar um número e a localização. Então, o que ele fez aqui? Ele pegou essa localização, como é multivalorado, ó, ele criou uma tabela para essa localização, ao invés de colocar um campo só aqui, nesse caso aqui. Porque aqui enxergando na tabela ficaria meio complicado, né? A pessoa ter que colocar 3 localizações aqui, ó. Né? E você... Como que você digitaria esses dados? Provavelmente a pessoa vai digitar como se fosse um endereço.
São Paulo, espaço, vírgula, Campinas, espaço, vírgula, Sorocaba. E aí, quando você começa a fazer isso no banco de dados, tem gente que erra a digitação, como eu mesmo errei aqui. Aí você vai fazer pesquisa lá, coloca Sorocaba. Aí de repente digitou errado. Aí não busca, né? Então fica uma bagunça. Então o ideal é você dividir em tabelas, que daí você já tem, né, a localização cadastrada, né? A chance de você errar ali na digitação, ela é bem menor, né? Porque o cara só coloca o número, ou ele vai fazer a pesquisa, né, quando estiver cadastrando, né? Qual a localização? Ele começa a digitar Soro, aí já completa, né? Tem muito disso hoje em dia, né, nos sistemas da internet, né? O autocompletar. E aí, então, após a normalização, como é que ficou essa tabela? Ele demonstrou isso aqui, como que ficaria aqui na tabela departamento B e na tabela localização. Então, ó, eu teria aqui, ó, o número 3, São Paulo, número 3, Campinas, número 3, Sorocaba, né? Você vai me perguntar, poxa, mas Anderson, vai ficar essa bagunça quando eu fizer a pesquisa? Não, quando você fizer a pesquisa, você já vai colocar lá no seu sistema que quando eu digitar departamento de engenharia, o código 3, né, ele vai me trazer a identificação do gerente. Ele traz esse número 1165? Não, você pode pôr um campo lá que o código do gerente é 1165 e fazer uma subpesquisa colocando o nome dele do lado. E aí embaixo você coloca, ó, uma lista, uma coisa desse tipo, onde mostra, né? Ó, então tem São Paulo, tem Campinas e Sorocaba, um dado embaixo do outro, em lista, né? Onde que existe esse departamento de engenharia, né? E o departamento B, né, ficou desse jeito. Então, ó, 1 administração, 2 contabilidade, 3 engenharia e 5 marketing. E continua tudo certo, porque o 5, ó, ele vai estar linkado com essa localização 5 aqui, ó, e ele vai me trazer São Paulo e Campinas. Então, quando eu faço a pesquisa de marketing, ele linka com essa outra tabela aqui e vai falar, bom, tem em São Paulo e tem em Campinas. Aí, quando você põe 3, tem, que é o de engenharia, vai falar, tem em São Paulo, tem Campinas e Sorocaba, né? Enquanto que nessa outra, como eu falei para vocês, pode ter erro de digitação e tal. Então aqui fica mais fácil, né? Você pode cadastrar eles, né? Essas localizações aqui. E aí depois só ir linkando ela com o departamento B aqui, né? No caso. Então essa seria a nossa primeira normalização que ele explicou, né? Que ainda não é a ideal, né? A ideal, ele falou, se é chegar na 3 ou na Boyce Code, né? São as duas que são as mais que são a meta, né, de um banco de dados mais correto possível, né? Bom, a segunda forma normal, né, que eu coloquei 2FN aí, já até abreviei, segunda forma normal, ela vai ser baseada no atributo primo e dependência funcional total. De novo, falou em inglês aqui, né, mas é tranquilo, né? Eu ainda coloquei aqui, ó, lembrar de chave candidata. Por quê? Porque olha só, você tem uma tabela funcionário projeto 2, onde você tem identificação, o número do projeto e as horas, né? Então, a identificação e o número do projeto, eles estão em chave primária, eles estão interligados, né? No caso aqui, a gente chamaria isso de atributo primo. Eu preciso do número do projeto, além do número do projeto, quem é o funcionário que está, né, trabalhando naquele projeto. A quantidade de horas, ela já não é um atributo primo, ela é não primo. Por quê? Porque eu preciso, obrigatoriamente, né, eu preciso desse campo aqui, desses dois campos, para eu conseguir identificar o meu projeto e quem vai atuar nele. Então esses dois aqui eu colocaria como primário, né, como chave candidata, né, no caso, né, que ele fala. E as horas, né, quantidade de horas, por quê? Porque esses campos aqui, eles são meio que únicos, né?
o código do projeto, sei lá, vou colocar aqui, fabricar a mesa, código do projeto eu ponho 1. Fabricar a cadeira, código do projeto eu ponho 2. Fabricar, sei lá, fabricar um guarda-roupa, código 3. Quem é o funcionário que vai fazer a identificação? Eu vou colocando ali, né? Sei lá, vai ser o funcionário código 100, vai ser o que vai fazer a mesa, né? Então, só tem um. Agora, a quantidade de horas, né? Já não existe uma só. Provavelmente vai aparecer várias vezes. Por exemplo, sei lá, para fazer a mesa, né? Eu gasto 10 horas. E para cadeira eu também posso gastar 10 horas. Então, de acordo com o que você vai colocando, né? Vai repetindo esse número de horas. Então, se repete o número de horas, muitas vezes já não é. Muitas vezes não, né? Ela se repete. Provavelmente em algum momento aí, em algum projeto, vai repetir, né? Ou vários deles. Se repete, já não é uma chave primária, já não é candidato, né? Lembra que chave primária eu falei no primeiro lá, na primeira e segunda semana passada, que a chave primária não pode se repetir, na verdade, né? É como se fosse um código funcional. Eu apaguei o funcionário da minha lista lá, ele fica aquele código guardado, né? Mas o próximo que entra, ele não pega aquele código, ele pega um outro número e vai para frente, né? Agora, o horas pode se repetir. Então, isso aqui é um atributo não primo, né? Espero que tenha ficado claro aí. Bom, aí na segunda forma normal, então, né? A gente tem aqui, ó, umas dependências, né? Ó, da identificação do funcionário com o número do projeto com as horas. Então, esses três caras aqui, eles são dependentes. Lembrando que é diferente do primo aqui, ó. O primo, ele está falando de chave primária, né? Não está falando do atributo primo e não primo, né? Os três são dependentes um do outro. Porém, né? O número de horas pode se repetir. Então aqui, um depende do outro. Então você tem uma dependência funcional. A segunda dependência funcional é a identificação do funcionário com o nome do funcionário. Como eu falei para vocês, você pode colocar no programa lá, digitou o código, ele trazer o nome, né? Você tem uma terceira dependência funcional que vem aqui, ó, do número do projeto, que vai para o nome do projeto e a localização do projeto, onde ele está sendo executado, né? Então aqui ele só colocou essas dependências, não? Identificação do funcionário com o projeto, ele está dependendo de horas, né? Do nome do funcionário aqui no caso, do nome do projeto localização, né? Ó. Então, a identificação do funcionário e o número do projeto, né? Horas é dependência funcional total, né? Então isso aqui é totalmente dependente, né? Desses dois aqui, né? Enquanto que tem também a parcial, ele falou disso na aula, esqueci de colocar aqui no meio dos slides, eu coloquei alguns exemplos, né? Então no funcionário, na identificação do funcionário e do projeto, o nome do funcionário é uma dependência parcial, não necessariamente, né? Você não só tem aqui, ó, a ligação com a identificação do funcionário e não com o número do projeto. O número do projeto independe, né, do funcionário que vai executar. Por isso é parcial aqui a DF2, ó. Porque só o código de identificação dele que depende para trazer o nome dele. Eu não dependo do número do projeto para trazer o nome do funcionário, né? Mais ou menos isso. Ó, ele até colocou aqui, ó. A identificação do funcionário vai para o nome do funcionário, vale no esquema. Então, na hora que você digita o código, você tem que trazer o nome dele. Se eu digitar o código do projeto, eu não tenho que trazer o nome do funcionário. Eu teria que trazer o nome do projeto, né? E a localização dele, no caso, né? Esses outros dois campos aqui que fica dependendo desse cara aqui. Bom, então, como que eu faria essa normalização aí que ele colocou aí, né? No caso, você tem 3 níveis de dependência funcional aí que ele localizou, né? E aí ele vai criar 3 tabelas. Então, né? A FP1, que é funcionário projeto 1, funcionário projeto 2 e funcionário projeto 3,
né? Ele vai dividir essa tabela para não ficar esse monte de informação, né, na mesma tabela. De volta a falar para vocês, porque mais para frente você pode ter problemas lá na hora que você estiver tratando desses dados, que eu falei no anterior, né? Você deixa o usuário digitar um monte de coisa lá no campo, ele começa a digitar de um jeito, daqui a pouco Sorocaba ele tá abreviando, São Paulo ele tá pondo SP, aí uns põem São Paulo, outros põem SP, outros põem pode pôr, sei lá, São Paulo escrito errado, né? E aí na hora que você faz essa pesquisa, você não vai achar todo mundo que é de São Paulo. Então é melhor você deixar o campinho cadastrado e a pessoa só usar o recurso de autocompletar. Porque se você deixa o campo lá pro cara digitar do jeito que ele quiser, vai virar uma festa o seu banco de dados, e na hora que você precisa fazer sua consulta, você não vai fazer a consulta de modo eficiente. Essas coisas ele acabou não falando na aula, mas eu lembro que quando eu fiz algumas coisas tipo de programa, eu peguei de tudo. Era cada um que usava o sistema fazia de um jeito. Um punha SP, outro punha São Paulo, outro punha só Paulo, e assim vai indo. Tem de tudo. Bom, aí o FP1 então, né, que é essa primeira tabela que ele tá tirando dessa tabela mãe aqui no caso, né? Ele deixou o código de identificação do funcionário, o código de identificação do projeto, né, o número do projeto e as horas, né? Pronto, fechou uma tabela aqui, ó, né? Aí ele criou uma outra tabela com a identificação do funcionário e com o nome do funcionário. Beleza. E uma terceira tabela com o número do projeto, ou o código do projeto, pode ser assim, né? O nome do projeto e a localização do projeto, né? Pensando que essa localização aqui não é multivalorada, né? Seria, sei lá, então faz só em São Paulo, faz só lá em não sei aonde, né? Se for vários lugares, aí o ideal seria você trazer outra tabela daqui também, né? Como ele colocou lá no primeiro exemplo. Tá? Então acho que aqui ele terminou essa parte da segunda normalização, né, no caso. Então, que ainda não é a meta do banco de dados. Qual que é a meta? É fazer a terceira, né? Que ela é baseada no conceito de dependência transitiva, né? Aí o que seria isso? Ó? A identificação do funcionário com o gerente do departamento, né? A identificação do gerente do departamento é uma dependência transitiva por número de departamento, isso, departamento número, ou número de departamento que seja, né? Então ela significa que o meu gerente aqui, né, ó, ela está sendo transitiva, ela vem lá do código do funcionário, né, que está interligado com o número, e ela vai ser transitiva, vai passar por aqui e vai ser transitivo com o código do gerente do departamento, no caso, né? Então, ó, a identificação do funcionário que está interligada, é o que eu acabei de falar, com o número do departamento, né? E o número do departamento vai estar ligado com o código do gerente, né? Valem no esquema, que é o que ele colocou aqui. Então é isso que é ser transitivo, tem que passar pelo outro, né? Bom, essa tabela, né, o FuncDepto, né, tá na primeira norma, na primeira normalização e na segunda, né, mas não está na terceira. Ele colocou aí. Então, no caso aqui, ele até colocou aqui ele, como que eu posso dizer, ele identificou aqui, né, o nome do departamento e o gerente, né, do departamento aqui nessa segunda dependência funcional. E aí o que ele vai fazer então? Ele vai pegar essa tabela de funcionário por departamento e vai criar outras duas tabelas, ó, com as dependências funcionais separadas agora. Então, ó,
a FD1 e a FD2. Então, na FD1, ele deixou essa dependência funcional até o número de departamento aqui, ó, código do funcionário, nome, a data de nascimento, endereço e o número de departamento. E na 2, ele colocou o quê? O número do departamento de novo, que é para eu linkar um com o outro, né? O nome do departamento e o gerente do departamento. Então ele deixou esses 3 campos, essa outra dependência funcional, separada. Quando você tem a transitiva, no caso, né? Você pode ter não ser transitivo também, né? Então a gente tem que ir sempre tentando chegar até essa terceira forma normal. E por fim, essa Boyce Code, né, que ele coloca aqui, ó, o projeto 1 lá, que ele colocou lá como exemplo, né, ó, a identificação do funcionário, o número do projeto e as horas, a identificação do funcionário, o nome do funcionário, o número do projeto, o nome do projeto e a localização, elas estão nessa Boyce Code. Então já aqui, né, fazendo aquela segunda normalização que ele colocou aqui, né, criando 3 tabelas, ele já chegou no nível máximo, né, que ele poderia fazer de normalização. E aí seria você já colocaria ela na Boyce Code diretamente, né, que é o que você precisa, ou fazer a terceira ou fazer essa outra, né? Então só de fazer a segunda lá a gente acabou matando, né, fazendo essa Boyce Code aí, matou o problema do banco de dados, né, que seria o que você quer chegar como meta. Aí ele coloca um outro exemplo, né, esse aqui ele colocou que já estão, e coloca o exemplo que não está. Então, por exemplo, esse aqui, ó, você tem uma dependência funcional, ó, 2 dependências funcional, então o número da propriedade, o estado, o número do lote e a área. Então esses caras dependem um do outro, né? Depois você tem o número da propriedade dependendo da área, né? Uma setinha da área. A área dependendo do estado, né? E aí ele pergunta aqui, poxa, e qual normalização que estaria essa tabela, né? Então aqui ele vai compreender, ó, pela primeira pela DF1, né, primeira dependência funcional, né, sabemos que a ID propriedade é uma chave candidata, né, e ela foi escolhida para ser chave primária, porque não se repete. DF2, que é a dependência funcional 2, acho que o slide dele aqui estava errado, primeiro é DF1, segundo é 2. No DF2 temos que o estado e o ID lote, né, é uma chave candidata, né? O ID lote também é difícil repetir. O estado também não repete, né? São Paulo, SP, MG, né? Não existe, não tem como pôr 2 siglas, né, para um estado. São Paulo é SP, Rio Grande do Norte é RN, né? Então, por isso que ele coloca como chave candidata. E o DF5, né, a dependência funcional 5, sabemos que todos os terrenos de mesma área estão localizados no mesmo estado. Então ele colocou aqui o esquema do meu banco de dados. Bom, então ele agora colocou um exemplo aqui de cadastro. Então vamos dizer que o código da propriedade 111 estaria no estado de São Paulo, né? O número do lote seria o 4, né? Com a área de 100 metros. E aqui você colocou o código da propriedade 222. Então o código da propriedade aqui no caso não está se repetindo, porém pode estar no mesmo estado, né? São Paulo, lote 5, ó, o lote também está repetindo o número, né? Ó, de 100 metros também, né? 333. Então aqui ele colocou um exemplo de eu fazer um cadastramento dentro dessa tabela. Então ele chegou à conclusão que essa tabela não está na Boyce Code, né? Porque o lado esquerdo da dependência funcional não trivial, a área para o estado, não é uma super chave, né? De fato, né?
tá repetindo o estado, tá repetindo aqui a área, né? Então, a área eu tenho 2 vezes 100 metros, estado 2 vezes São Paulo, né? Então, observe que o esquema está na terceira forma normal. Então, como que ele vai resolver isso aí, né? Ele vai ter que pegar essa tabela e criar outras 2 tabelas, ó, com o código da propriedade, código do lote e área, né? E outra tabela, ó, com a DF5, ó, com a área e o estado, né? Então, ó, agora as tabelas estarão na Voice Code, porém a dependência funcional 2 aqui, ó, ela foi perdida. Então lembra que a dependência funcional ela pode ser perdida, ela é desejável não ser perdida, né? Desejável, porém o que você não pode perder são os atributos, né? Não adianta eu pegar a tabela aqui, a primeira tabela, e depois transformar, começar a comer dados, falar, por exemplo, o ID lote não vai existir aqui quando eu criar outra tabela. Isso você não pode fazer de jeito nenhum. O que você pode perder são dependências funcionais. Foi o que aconteceu aqui, né? Isso foi só um exemplo que ele deixou, né? Meio confuso ainda, eu acho, aqui pra mim, porque eu acho que esse ID lote, né? Pra mim ainda, isso aqui deveria ser um código só, né? Ele coloca aqui, ele vai repetindo o ID, tá vendo? Do lote. Eu colocaria um código só pra ele também, né? E faria relações com outra tabela através dele, né? Pra não dar nenhum galho aí, né? Que o estado também, né? E o estado também se repete, né? Lógico, porque você pode ter lotes de terrenos diferentes dentro de São Paulo, né? Embora o SP não muda, né? Então, ó, qual que é a conclusão aqui, galera? Então, as formas normais, né? No caso, né? Ela assegura que o atributo T apareça em pelo menos uma tabela na decomposição, né? Um atributo ali vai ter que aparecer em pelo menos uma tabela. Atributo T é qualquer atributo aqui, né? Então precisa aparecer pelo menos uma tabela, né? A meta é ter as tabelas na composição Voice Code ou na terceira forma normal, né? E desejável preservar as dependências funcionais da decomposição, né? E não podemos ter perdas na junção. Ficou aqui de novo em letra de outra cor. Eu vou consertar os slides também, né? Pra deixar certinho. Eu tinha deixado tudo em branco aqui pra enxergar. Legal. E é isso, galera, que ele falou, né? Basicamente, terceira aula foi essa confusão aqui, né? De tabelas, né? Que nada mais é do que você desmembrar ela, né? Em tabelas menores para poder ter uma... Ó o Rafael aí. Fala aí, Rafael. Nem vi que estava aí. Não estamos ouvindo você. Pelo menos eu não tô. Ficou mais confuso? Não sei aonde. Deu ruim aí? Não sei se vocês conseguiram entender mais ou menos, mas basicamente o que eu entendi, né? É você pegar as tabelas e desmembrando ela em outras tabelas para que você não tenha problema, né? Eu acho que esse exemplo aqui dessa segunda forma, da segunda normalização que ele fez aqui, foi a principal, que ele colocou os dados aqui. Então aqui eu acho que 1, 2 e 3 e o Voice Code. Então a forma normal para mim, a 1 aqui, né?
primeira forma normal, né, que ele colocou aqui, né, é que você pode ter um atributo multivalorado, que é as localizações. Então você vai São Paulo, Campinas e Sorocaba, você vai construir outra tabela para isso aqui, porque você tem vários valores, né? E aí, nas localizações, se você deixar o usuário digitar isso aqui, ó, imagina você está digitando lá uma tabela no departamento, você vai colocar isso aqui como chave primária, onde o próprio sistema vai te dar, ó, departamento número 1, nome, vendas. Departamento número 2, nome, compras. Departamento número 3, nome, marketing, sei lá. Departamento número 4, produção. Aqui você vai colocar o gerente de cada um. Você vai colocar o código do gerente. Beleza. Aí vamos dizer que aqui, vendas, localizações. Se a empresa é grande, eu vou colocar que tem então em São Paulo, Campinas e Sorocaba. É muito melhor você criar essa tabela aqui, ó. Nessa primeira forma normal, você pegar essas localizações e desmembrar em duas outras tabelas, onde você vai linkar esse número com outro número da outra tabela. Para quê? Para você ter a localização já cadastrada aqui. Então eu cadastraria São Paulo, Campinas, Sorocaba, né? Só colocaria as localizações, né? Aqui até ele nem colocou, ele colocou só o link do número, né? Mas nessa tabela aqui ainda colocaria uma outra chave primária, né? Onde eu colocaria só, por exemplo, São Paulo. Aí eu interligaria as duas, né? Tipo, São Paulo só vai ter uma, né? Só vai ter uma Sorocaba, uma Campinas, né? E aí você, na hora que o usuário estiver cadastrando no campo, ele coloca o código da localização, vai colocando os códigos, né? Ou ele começa a digitar lá São, aí você faz uma pesquisa na tabela, ele já puxa São Paulo. A hora que você pôr a letra S, ele já vai puxar. Por quê? Se você deixa um campo aberto aqui de localização, um campo enorme lá escrito, vai ter, é o que eu falei pra vocês, vai ter cara que vai escrever SP, vai ter cara que vai escrever CP no lugar de Campinas. E aí na hora que você fizer a sua pesquisa, falar onde que eu tenho departamento, sei lá, de administração, contabilidade e engenharia. Se o cara digitou SP aqui, ó, não vai puxar engenharia para você. Vai puxar esses três lugares, ó, administração, contabilidade e marketing. E a engenharia vai sumir. Como que você vai saber que tem engenharia em São Paulo? Meu, só se você ficar chutando lá na sua pesquisa SP. Se o cara errou também, aí você vai ter que ficar atirando lá se ele errou a digitação. Enfim, né? Essa seria a primeira coisa que acontece na formalização. A segunda que ele falou é de atributo primo, né? Que é o que? Você ter duas chaves candidatas, ó, que é a identificação e o número do projeto. São chaves candidatas que não pode se repetir. O número de horas, ele se repete. Então não seria uma chave candidata, um não primo. E seria o segundo jeito de fazer a normalização. E o terceiro jeito, né, que ele colocou aqui, é da dependência transitiva, onde o código do funcionário ele vai estar atrelado ao número do departamento e também vai estar atrelado ao gerente, à identificação do gerente daquele departamento. Então o que ele fez? Ele quebrou essa tabela aqui em duas, porque o DF1 transita, né, passa pelo número do departamento e vai até o código do gerente, né? E o Voice Code, que ele colocou aqui no caso, né, que seria a última, né? O último exemplo que ele colocou é que a gente só fazendo essa segunda forma normal, né, que ele já, essa tabela funcionário projeto, ele desmembrou ela em três outras tabelas, que ele viu três dependências aqui, ó, e ele já desmembrou em três tabelas. Quando ele desmembrou isso aqui em três tabelas, você já está no máximo, não tem mais para onde você desmembrar. Então ela já ficou na Voice Code, né? E aí ele deu um exemplo no final que às vezes você tem uma tabela onde você vai perder a dependência. No caso aqui você tem a dependência 1, que ele errou a digitação, a 2 e a 5, por exemplo, né? Então os campos um dependendo do outro.
Você tem que meio que analisar o que depende do que aqui. Pensando na hora de cadastrar esses negócios, né? Então ele viu aqui que o esquema, né? Que essa tabela aqui, ela não estava muito funcional, né? Então o que ele fez? Ele pegou e desmembrou ela em duas, né? Ó, o DF1 e o DF2, e perdeu essa segunda relação aqui da área com o número da propriedade. Ele perdeu essas. Então, assim, é desejável você não perder a relação, né? Mas se tiver que perder durante seu projeto, você tem que perder. Então, nesse caso aqui, ele perdeu. Não teve o que fazer. Que seria você desmembrar, né, a tabela no máximo que você conseguir aí, para não dar esses problemas que eu falei para vocês de cadastro. Acho que isso seria um resumo de tudo, né? Complicado um pouco, né, pessoal? Mas eu acho que olhando os exemplos vai ser mais de boa, assim, pra entender. É que não tá com os dados, vai com a tabela, né? Tá, beleza, Rafael. Certo aqui, pessoal, até aqui? Beleza, certo? Acho que é isso. Não tem mais o que fazer aqui, Ricardo. Explicando de uma maneira mais simples. Eu acho que na prática é mais fácil, cara. Eu só tô imaginando no Excel, cara, pra tentar me ajudar. Então, é que você tem que enxergar, né? Deixa ele montar, semana que vem ele montar as tabelas, aí a gente monta o exemplo. Vai ser melhor ainda, que daí eu crio essa tabela aqui e faço o jeito errado pra vocês verem. Aí coloco lá São Paulo. Porque, assim, vocês não imaginam na hora que você põe isso aqui pro usuário usar. A hora que o cara vai usar, ele usa de qualquer jeito. Se for localização, deixa o cara digitar o que ele quiser. Já era, meu. Vai ser uma zona a sua tabela. Vira uma bagunça. A hora que você vê, você não sabe achar os dados. Você precisa, você não acha. Não encontra. Vira uma verdadeira... É igual quando você preencher ficha de inscrição. Você põe na cidade, aperta o S, o A e ele vai procurando sozinho os nomes, né? Isso, seria o melhor. É a mesma coisa, né? Exatamente. Que é pra você se desmembrar. Aqui ele não desmembrou. Localizações ele deixou num campo só. Então, imagina, se tem 3 localizações, vai ficar pra pessoa digitar São Paulo, Campinas e Sorocaba. Então, os primeiros registros ele vai fazer direitinho. A hora que ele tiver com preguiça, ele vai pôr SP, vai pôr CP. Aí ele não tá nem aí. Ele tá cadastrando, ele cadastra de qualquer jeito. Aí a hora que você fizer a pesquisa, você não vai achar. Então, se fosse uma tabela bem feita, seriam, tipo assim, tem 1000 cidades, são 1000 campos, então, pra ficar tudo separadinho. Eu vou separar em outra tabela. Tá vendo? Entendi. Que ele nem colocou aqui. Na verdade, ele só linkou o número do departamento com esse aqui. Na verdade, você cria uma outra de localizações, né? Que aqui tá meio... Não deu para entender direito algumas coisas, mas eu criaria uma de localização. Então, 1, São Paulo. Número 2, Sorocaba. Número 3, Campinas. Número 4, tal. Número 5, vai pôr nas cidades, né? E aí, aqui no departamento B, eu colocaria um campo aqui onde você vai colocar vários números, né? Então, seria um campo multivalorado mesmo. Falava, então, vai colocando os códigos ou a pesquisa. Aí, a hora que você colocar S, ele já vai vir em São Paulo, Sorocaba, tudo começa com S e a pessoa só clica lá e seleciona. E já vai puxando dessa localização do departamento. É exatamente o que o Excel faz. Quando você cria uma planilha de Excel, se for repetir a palavra, ele já vai te dando sugestão. Isso, que é para não ter esse erro, né? Antigamente, se você faz um banco de dados assim, deixa o cara digitar o que quiser, meu amigo, depois que digitou, sei lá, eu tô falando de um dado, mas depois que digitou 1000, assim, aí tem 1000 dados lá, um escreveu São Paulo, o outro SP, o outro escreveu CP, o outro escreveu Campinas. Aí pra você pôr isso em ordem, olha, é uma vida triste. Eu já peguei banco de dados bem bagunçado. Aí não vira, não. É isso. Então, ó,